Quero parabenizar aqui a nossa pequena banda, né? Dá para dizer que é uma banda aqui, um grupo maravilhoso aqui, louvando a Deus, tocando. Glória a Deus, podemos sentir a presença do Senhor através dos louvores. Glória a Deus. Irmãos, um dia vai cessar a pregação aqui, mas o louvor vai continuar na eternidade. Glória a Deus. Alguém vai dizer, pastor, não me chame porque eu canto desafinado. Não tem problema cantar desafinado. O Senhor recebe o mais perfeito louvor na sua presença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajudes. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, entenderam bem a leitura, irmãos? Amém? Comunicação só é comunicação quando você entende aquilo que foi dito. Não quando aquele que fala, mas aquele que entende. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa da parte de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra inerrante, infalível, imutável, insubstituível. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Que acrescentaram, que tiraram um tiro da profecia desta palavra. Glória a Deus. Seja todo o homem mentiroso, mas toda a palavra verdadeira. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Queridos e amados irmãos, nós somos seres humanos, e como humanos nós temos necessidades humanas. Como humanos nós precisamos de pão, nós precisamos de comida para saciar o nosso corpo físico, nós precisamos de água para o nosso sustento físico. Ninguém vive sem água. Podemos até jejuar alguns dias, mas sem água é impossível. Glória a Deus. O próprio Cristo, ele teve necessidade, aleluia, necessidades humanas. Nós precisamos de muitas coisas no nosso dia a dia. Nós também precisamos, meus irmãos, de amizade. Nós precisamos de um carinho, de um afago, de alguém para conversar. Ninguém no planeta Terra consegue viver isoladamente. Quando alguém de nós, do nosso meio, do nosso convívio, dos nossos familiares, começam a se isolar, começam a ficar distante, é porque alguma coisa está errada. Ninguém consegue viver recluso e sozinho. O próprio Deus é a comunhão de três pessoas: o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem Deus anda sozinho, ele anda na companhia do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, meus irmãos, ele sendo Deus, na figura de um Deus, num corpo humano, ele, assim como nós, ele tinha necessidades. Assim como nós, ele precisava de coisas que nós precisamos também hoje. Nós precisamos de pão, Jesus também precisava de pão. Nós precisamos de água, Jesus precisava de água. Nós precisamos de descanso, Jesus precisava de descanso, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus na sua essência eterna e poderosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na natureza humana, Jesus tinha fome, mas na natureza divina, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem veio para saciar a fome da humanidade. Na natureza humana, Jesus tinha sede, mas na natureza divina, ele abre os braços e diz: quem tem sede, que venha e beba. Na natureza humana, Jesus cansava a ponto de dormir na polpa de um barco em plena tempestade, mas na natureza divina, sendo Deus, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tinha necessidade humana assim como nós, mas ele também era Deus. E na natureza humana ele precisava de que nós precisamos a mesma coisa. Ele precisava de amigos. E na trajetória no seu ministério terreno de 3 anos e meio na terra, o seu ministério foi na Palestina. O seu ministério foi 75% em Judeia e Galileia. Naquela região da Palestina, Jesus fez muitos inimigos, porque não gostavam da sua pregação e do seu evangelho. Ele disse: eu não vim para matar os homens, eu vim para trazer os homens ao grande arrependimento. Enquanto muitos pregavam um evangelho falsificado, Jesus se levantou e pregou: eu sou Deus, e eu vim restaurar o homem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também, meus irmãos, ele fez amigos. Ele precisava de amigos, porque ninguém, nem ele, vivia sozinho. A Bíblia diz que quando ele foi batizado às margens do Rio Jordão por João Batista, ele sai das águas, Deus Pai levanta a voz do céu e disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que ele sai dali e vai para o deserto, 40 dias e 40 noites no deserto, para ser tentado pelo diabo. Mas o diabo não venceu Jesus. Jesus não é vencido por nada. Ninguém vence Jesus, porque ele é vencedor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele, quando ele sai do deserto, ele vai, aleluia, para a beira do Rio Jordão e começa a classificar os seus discípulos. A Bíblia diz que veio uma multidão sobre ele, e ele começa a nomear 12 homens. E ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que aqueles 12 homens foram chamados por Jesus para não somente ser discípulo de Jesus, mas ser amigo de Jesus, porque Jesus não queria e ele não quer fazer nada sozinho. Você está aqui nesta noite porque Jesus te escolheu para ser amigo. Você está aqui porque Jesus quer fazer parte da tua família, quer que você faça parte da família do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto os céus abertos sobre esse lugar. Eu estava tremendo de frio, mas agora já estou me aquecendo na presença do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus nomeia aqueles 12 homens, e na sua trajetória ele começa a fazer muitos amigos. E entre esses amigos que Jesus fazia no território da Judeia, existia uma aldeia chamada Betânia. Algumas vezes Jesus passava naquela rota comercial, aquele trajeto entre Jerusalém e Betânia era uma rota comercial. Ali existiam muitas caravanas que vinham do deserto, atravessavam Jerusalém e ia para a aldeia de Betânia e cruzava para o outro lado do Rio Jordão. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele também fez essa rota, mas Jesus não fez rota comercial, não. Jesus fez uma rota da amizade. Naquele lugar Jesus chegou na aldeia de Betânia. Aleluia. Fez um amigo ali. Existia uma família de 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. Eram 3 pessoas numa casa, 3 pessoas em uma família que acolheram Jesus, abriu as portas da sua casa para Jesus. Às vezes, meus irmãos, tem gente que não quer abrir as portas da casa para Jesus, acha que só abrir um coração tá bom. A porta do nosso coração tem que estar aberta sempre para Deus, mas a porta do nosso lar também para Jesus. A Bíblia diz que ele entrou na aldeia de Betânia, foi recepcionada na casa desta família, e cada vez que ele passava por ali, ele era bem acolhido naquele lugar. Só, meus irmãos, que o texto que nós lemos diz que indo eles, preste atenção na palavra de Deus, indo eles, não sei, meus irmãos, a quantidade de pessoas que estavam com Jesus, porque Jesus nunca andava sozinho. Aleluia. Porque quando Jesus caminhava, a multidão caminhava atrás dele. Quando Jesus parava, a multidão parava. Quando Jesus falava, a multidão escutava, porque ele era Deus e era bom ouvir o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, indo eles a caminho. Aleluia. No mínimo, meus irmãos, nós encontramos 13 pessoas. No mínimo eram 13 homens que chegaram na aldeia de Betânia. Jesus e os seus 12 apóstolos. No mínimo
mínimo eram 12 homens, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que eram mais pessoas, porque indo eles chegaram na casa de Marta e de Maria. Jesus já sabia o endereço, não precisou ninguém guiar Jesus. Jesus sabe o endereço dos seus amigos. Ei, Jesus sabe o teu endereço, Ele sabe onde é que você mora, Ele sabe a tua identidade, teu CEP, CPF, Ele sabe tudo sobre a tua e a minha vida, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é presente, e Ele é todo onipotente e todo poderoso. Ele chega na aldeia de Marta e de Maria, aqueles homens viajantes com fome, cansados do caminho, do trabalho, da labuta, do evangelismo, porque Ele não parava, Ele ia de um lado para outro, porque Ele sabia que eram somente 3 anos e meio do seu ministério. A Bíblia Sagrada diz que eles chegam na aldeia de Marta e de Maria, eles chegam na casa de Marta e de Maria, e quando ele chegou naquele lugar, meus irmãos, ele encontrou 2 mulheres, ele encontrou Marta, encontrou Maria, ele encontrou Maria, encontrou Marta, 2 irmãs, nascidas do mesmo ventre, cumprindo a mesma lei. Eles estavam ali, meus irmãos, aleluia, no que é ensinamento judaico. O ensinamento judaico dizia que eles tinham que cumprir com toda a hospitalidade. Quando chegava um rabino, quando chegava um judeu naquele lugar, eles tinham que ser hospitaleiro com aquele visitante. Aquele visitante naquele dia, com aquele grupo de homens, não era um homem qualquer, era um homem Deus, era um homem que estava ali para trazer paz, alegria, contentamento e trazer, Senhor, aleluia, a bênção de Deus sobre aquela casa. A Bíblia diz que Marta e Maria recepcionam Jesus, recepcionam os seus discípulos, porque eles queriam ter Jesus na sua casa, mas para receber Jesus, meus irmãos, tinha que receber os amigos de Jesus. Tem gente que quer Jesus, mas não quer os amigos de Jesus. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não ama os crentes. Tem gente que ama a Deus, mas não ama a igreja. Deus não faz esse acordo, essa parceria não é com Deus, porque para amar Deus tem que amar os crentes. Tem gente que diz, eu até gosto do evangelho, eu até gosto da Bíblia, mas não gosto dos crentes. Ei, meu amigo, se tem alguém que não me ouviu, que não gosta de crente, você não gostando dos amigos de Jesus, você também não gosta de Jesus. Tem que querer Jesus, mas tem que querer os amigos de Jesus também. Aleluia! Porque se é amigo de Jesus é meu amigo também. Aleluia! Se é amigo do pastor e serve a Jesus é meu amigo também. Porque nós somos uma família na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Marta e Maria, meus irmãos, não recepcionaram somente Jesus, eles recepcionaram a comitiva de Jesus. Aleluia. E homem, irmãos, come bastante. Vamos viver, né? Aleluia. Tem mulher até que engana um pouco, até come, mas agora homem come bastante. Eram 13 homens viajantes, 13 evangelistas, era Jesus e mais o seu grupo, no mínimo, com fome. Marta e Maria, meus irmãos, prepararam um banquete para Jesus. Trabalharam muito tempo para preparar um banquete para Jesus. Segundo o costume judaico, existiam 2 pratos que deveriam ser servidos naquele dia, ao contrário de nós hoje. Hoje nós servimos o almoço ou a janta e depois a sobremesa. Naqueles dias eles preparavam para os visitantes um prato raso, um prato chamado prato fino, que era uma comida leve, era um petisco leve, preparavam. Aquilo era em abundância, aquilo trazia com bastante vontade para matar aquela fome daqueles homens. E depois eles traziam o prato mais pesado, a comida mais forte para o final. Glória a Deus. Existia todo um ritual que deveria ser cumprido, porque o judeu cumpria com toda a lei e com toda a hospitalidade. Marta e Maria trabalharam muito tempo, meus irmãos. Marta estava afadigada, cansada, porque foram horas de preparo, porque eles não estavam recebendo uma pessoa comum, eles sabiam que estavam recebendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre a sua casa. Eles tinham experiência, já sabiam muito bem quem era Jesus, já conhecia Jesus. Quem conhece Jesus tem prazer de trabalhar para Jesus.
Tem gente que diz que conhece Jesus, mas não move uma palha pela obra de Deus. Tem gente que diz que conhece Jesus, que teve encontro com Jesus, mas não investe nada no reino de Deus. Marta e Maria conheciam Jesus e se doaram para Jesus. Abriram seu coração para Jesus e, não menos que isto, abriram as portas da sua casa para Jesus, hospedando Jesus a toda a sua comitiva. Aleluia! Prepararam tudo, horas e horas de trabalho. Só que chegou um ponto, meus irmãos, que Maria, que já tinha tido um encontro pessoal e particular com Jesus, a Bíblia diz que ela ficou aos pés de Jesus. Ela chegou aos pés de Jesus, deixou os afazeres de lado e ficou aos pés de Jesus, adorando Jesus. Enquanto Jesus falava, Maria estava aos seus pés, adorando a Jesus. Marta estava fatigada, cansada, com tantos afazeres, esqueceu de que ela estava ali, recepcionando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. Às vezes o nosso dia a dia, o nosso cotidiano vai nos afastando da presença de Jesus. Estamos preocupados, meus irmãos, com tantas coisas da nossa volta. Estamos preocupados com tantos afazeres que esquecemos o principal, que é estar aos pés de Jesus. O adorador, meus irmãos, que é adorador por excelência, ele deixa tudo para entregar a sua vida e a sua alma na presença de Jesus, derramar o seu sentimento na presença de Jesus. Não tem coisa melhor do que estar aos pés de Jesus. O ponto mais alto para o homem não é no pedestal alto. O ponto mais alto na vida espiritual de um homem está curvado aos pés do Senhor Jesus. Porque quando tudo se acaba, quando tudo termina as esperanças, é aos pés de Jesus que nós encontramos a solução para os nossos problemas. Marta estava fatigada, cansada, e esqueceu, meus irmãos, que daqui a pouco mais Jesus ia para a cruz do Calvário. Glória a Deus. Faltava pouco tempo para se cumprir as profecias que ele daria vida pela vida da humanidade. Marta estava fatigada, cansada. Jesus, meus irmãos, de maneira alguma repreendeu Marta por Marta ter trabalhado demais, mas Jesus disse para ela: Marta, tu estás cansada, estás ansiosa, está fatigada. Marta, o teu trabalho é ótimo, mas uma coisa mais importante é estar na minha presença, é buscar a minha face, que é o mais importante. Marta, meus irmãos, ela estava ali, ansiosa com tudo que estava acontecendo. E ela então manda um recado para Maria, mas tenta usar Jesus para dar o recado para Maria. Ela não fala diretamente com a sua irmã para pedir ajuda, mas ela manda um recado através de Jesus. Senhor, tu não te importa que a minha irmã me deixe trabalhar sozinha? Tem muita gente mandando recado para Jesus, irmãos. Tu vai para a igreja hoje, vai? Então fala para Jesus que meu esposo está na bebida. Dá um recado lá para o pastor da igreja, orar pela minha família. Tem gente, meus irmãos, que não tem direto o problema, fica usando Jesus como um trampolim para os seus problemas. Vai lá e conta para Jesus a minha situação. Marta disse: Jesus, dá um recado para Maria. Jesus não é um menino de recado, Jesus é o Senhor dos Senhores. Aleluia, sinta a presença dele aqui nesta noite. Às vezes, meus irmãos, nós usamos Jesus como um trampolim para os nossos negócios. Usamos Jesus, aleluia, como uma mercadoria para algumas coisas. Jesus é uma mercadoria. Tem gente, meus irmãos, que está fazendo um evangelho falsificado, está trazendo, aleluia, um evangelho comercializado. Aleluia. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a verdadeira adoração. Aleluia. O homem precisa estar aos pés de Jesus. Jesus amava Marta, amava Maria. Duas pessoas com índoles diferentes, vinda do mesmo ventre, caminhada na mesma lei, conhecendo os mesmos costumes da hospitalidade. Marta, que nós sabemos que era aquela mulher
mulher serviçal e trabalhadeira. Maria também era trabalhadeira, mas ela entendeu aquilo que muitos não entendem, que o trabalho vai ficar, e nós levaremos para a eternidade aquilo que adoramos diante de Deus. Aleluia! Louça para lavar! Vão ter sempre louça para lavar. Roupa para cuidar, nós vamos ter sempre. Os trabalhos, meus irmãos, vão ter sempre. Jesus está dizendo para Marta: Marta, esse trabalho que tu está fazendo, tu vai fazer a vida inteira. Eu não estarei convosco a vida inteira. Aproveita, Marta, a oportunidade que tu tem, que eu estou na tua casa. Ei, amado que me ouve nesta noite, aproveita a tua oportunidade hoje. Hoje é a nossa oportunidade. Muitos querem ter essa oportunidade que temos hoje. Tem gente com dinheiro milionário morrendo no hospital. Muitos já morreram na esperança de encontrar Jesus. Mas nós o encontramos e nós estamos aos seus pés nesta noite. E adorando e dizendo: Senhor, não que eu perca tudo na minha vida, eu não posso perder a tua presença na minha existência. Aleluia! Precisamos entender que os dias estão se abreviando. Agora há poucos dias a ciência, tem um jornal nacional esses dias, estava na internet. Os cientistas estão dizendo que a Terra está girando mais rápido. A ciência está dizendo isso, os dias estão se abreviando. Há poucos dias nós estávamos em janeiro. Tem gente já fazendo propósito no final do ano. Os dias estão se abreviando. Daqui um pouco mais, meus irmãos, vai soar a trombeta. Daqui um pouco mais vai ficar tudo que nós adquirimos. Tem gente agarrada nas coisas dos afazeres, que estamos deixando de lado a melhor parte, que é adorar o Senhor. Eu conheci uma cidade que estive, um homem missionário, muito rico. Ele disse para mim: eu não sei mais o que eu tenho. Não sei quantos postos de gasolina. Quase a metade da cidade era dele. Eu não sei nem quanto eu tenho de dinheiro de juro. Não sei quanto de ações eu tenho das empresas. E tudo que ele teve, tudo que ele adquiriu a vida inteira, não pôde com ele para essa cultura. Ele gastou a vida dele inteira sem Deus. Nunca tirou um dia para levantar os olhos e adorar a Deus. Quando ele estava num quarto escuro, tomado de câncer, lembrou-se de Deus. Mandou chamar para orar por ele. Quando eu cheguei para orar por aquele homem, eu vi a pobreza da vida daquele homem. E ele disse: pastor, eu daria tudo que eu tenho para o Senhor Jesus me dar mais um ano de vida. Aleluia! Para poder adorar a Ele. A vida passa muito depressa. Aquele homem que tinha tudo, tudo que ele tinha não comprava mais o seu tempo. O seu tempo estava findando. Quando entramos na casa dele, a empregada te disse: senhor, faça favor, o senhor tire o seu sapato e coloque esse chinelo aqui, porque o tapete persa era dessa grossura assim, para entrar naquela casa, muito luxo, muita riqueza, mas uma pobreza espiritual muito grande. A vida passou para aquele homem. Ele não adorou a Deus, deixou para adorar a Deus nos seus últimos dias de vida. Aleluia! E nessa jornada nós encontramos também o inverso. No interior, na grota, sem luz, sem água encanada, tomando água na vertente, usando a lamparina no escuro, encontramos uma família que não tinha uma cadeira boa para sentar, uma mesa escorada num canto,
Mas quando nós botamos o pé naquela casa, nós sentimos a glória de Deus naquela casa. A maior riqueza não é aquilo que temos, que possuímos. A maior riqueza é nós entendermos que o Senhor é o dono da nossa vida. Aquele homem muito magro, muito magro. E uma senhora já com bastante idade nos recepcionou naquele rancho de capim, chão batido, um monte de panela de ferro no fogo. Se nós olhássemos assim, nós sentimos pena daquela gente. Mas quando aquele homem pegou aquela gaita e eles juntos adoraram a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu disse: quão miserável sou, Senhor. Quão miseráveis somos que corremos atrás do dinheiro a vida inteira, gastamos a saúde para adquirir o dinheiro e depois perdemos o dinheiro para adquirir a saúde e perdemos a salvação da nossa alma. A coisa mais importante na nossa vida é o que Maria fez. Deixou tudo para adorar a Jesus. Quanto muito é perdoado, muitos somos agradecidos. Jesus chega na casa de um homem chamado Simão, homem rico da sociedade. Aquela mulher que era considerada uma mulher mal vista pela sociedade, uma pecadora. Ela soube que Jesus estava lá. Glória a Deus! Ninguém convidou ela, mas ela disse: se eu for lá, eu quero chegar aos seus pés. Eu não preciso nem que ninguém me apresente para Jesus. Eu sei que se eu chegar aos seus pés, Ele vai me receber. A Bíblia diz que eles estavam na casa daquele homem. E aquela mulher pecadora, ela veio e ungiu os pés de Jesus, chorando aos seus pés, enxugava com seus cabelos. Todos que olharam disseram: se esse homem fosse de Deus, ele saberia que essa mulher era pecadora. E Jesus disse: Simão, Simão, fala, mestre. Simão, um homem devia 100 dinheiros e outro devia 10 dinheiros. Ambos não tendo Simão com que pagar, os ambos foram perdoados. Simão, quem será mais agradecido? Ele disse: mestre, creio eu que aquele que foi mais perdoado será mais agradecido. Jesus disse: disseste bem, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deste o ósculo santo, não deste água para os meus pés, não me recepcionaste com hospitalidade como o costume judaico. Mas esta mulher, que todos julgam pecadora, desde que eu cheguei aqui, Senhor, ela está de lágrimas aos meus pés. Aleluia! Simão, Simão, quem muito é perdoado, muito é agradecido.